Olá, tudo bem? Vamos à nossa aula de vitamina B12, que tem o objetivo de ajudar vocês na prática clínica, porque a deficiência de B12 principalmente é bastante comum. A vitamina B12 ela é conhecida como cobalamina e recebe esse nome por possuir cobalto na sua estrutura química. Vejam também que eu assinalei com círculos vermelhos que contém uma grande quantidade de radicais chamados radicais metil, que são importantíssimos para diversas reações químicas, e a vitamina B12 é uma das grandes doadoras desses radicais. A vitamina B12 ela é agrupada no grupo das vitaminas hidrossolúveis e subgrupo das vitaminas do complexo B, como vocês podem ver na figura. Existem 4 tipos básicos de vitamina B12: a cianocobalamina, a hidroxicobalamina, adenosilcobalamina e metilcobalamina. A adenosilcobalamina e a metilcobalamina são as formas ativas da vitamina B12, ou seja, são aquelas que vão participar das reações químicas. A cianocobalamina ela não existe espontaneamente na natureza, ela é a forma sintética da vitamina B12. E tanto a cianocobalamina quanto a hidroxicobalamina, elas precisam ser convertidas nas formas ativas da B12, pois não tem ação direta. Como vocês podem ver na figura, a adenosilcobalamina, ela responde pelos estoques de vitamina B12 do nosso corpo. Vocês podem estranhar um pouco porque as vitaminas hidrossolúveis normalmente não são estocadas, mas a vitamina B12 é a exceção a essa regra. Enquanto a metilcobalamina é aquela que é encontrada em abundância na circulação plasmática. As principais fontes de vitamina B12 são as proteínas de origem animal, especialmente as vísceras. Para vocês terem uma ideia, a recomendação de ingesta diária de vitamina B12 é de cerca de 2,4 microgramas por dia. Então, se olharmos na tabela, a maioria dos alimentos possui uma quantidade bastante maior do que a recomendação diária. Os frutos do mar também são fontes interessantes de vitamina B12, assim como os laticínios. Vocês podem ver aí na tabela que, embora os laticínios tenham uma concentração bem menor comparada às outras proteínas, parece que eles têm uma B12 mais biodisponível, como mostra nesse trabalho. Vocês podem ver ali que os laticínios foram capazes de aumentar a quantidade, ou seja, os níveis e a amplitude da vitamina B12 de uma forma mais rápida do que comparada com outros tipos de alimento. E depois que a gente ingere alimento, qual é o caminho que a vitamina B12 segue? É fundamental que vocês entendam esse caminho para entenderem as causas de deficiência, porque as causas de deficiência vão interferir em algum desses pontos. Então, já na boca, a vitamina B12 ela é parcialmente separada da proteína e se liga a um transportador chamado aptocorrina ou ligador salivar R. Chegando no estômago, as células parietais gástricas, elas são capazes de secretar os íons hidrogênio para a formação do ácido clorídrico e também do fator intrínseco. Esse meio ácido ele é fundamental para que ali no duodeno proximal haja ligação da vitamina B12 com o fator intrínseco. Vejam que chegando no duodeno ocorre a secreção de enzimas pancreáticas e a pepsina degrada aquele transportador salivar e libera a vitamina B12 para se ligar com o fator intrínseco. Esse complexo segue até o ilho terminal, que é onde a vitamina B12 é absorvida, e ao contrário da etapa anterior, é necessário um meio alcalino para que a B12 seja absorvida. Então, ela é internalizada através de um transportador dependente de cálcio. Esse complexo fator intrínseco B12 ele é fagocitado e dentro do lisossoma o fator intrínseco é degradado e a B12 é liberada
para se ligar a um outro transportador, chamado transcobalamina, e seguir para a circulação. Essa figura ela mostra uma das etapas do metabolismo da vitamina B12. Vejam à esquerda que ela participa do ciclo da metionina e do ciclo do folato, e à direita participa do processo indireto de síntese de ácidos graxos dentro da mitocôndria. Então vejam que a metilcobalamina é responsável pela conversão do aminoácido homocisteína no aminoácido metionina. Se eu tiver deficiência da metilcobalamina, o que vai acontecer? Um aumento dos níveis da homocisteína. Já na mitocôndria, vejam que a adenosilcobalamina faz a conversão da metilmalonil-CoA em succinil-CoA, que aí vai para um outro ciclo que vai participar da síntese de ácidos graxos. E se eu tiver deficiência de B12, o que vai acontecer? Um acúmulo de metilmalonil-CoA, que é uma substância tóxica, e por essa razão nós temos manifestações negativas no sistema nervoso central e periférico pelo déficit de produção de mielina por conta do excesso dessa substância, e vocês podem ver que eu posso ter aumento do ácido metilmalônico. Vocês entenderem isso é fundamental para entenderem os exames laboratoriais que podem ser solicitados para o diagnóstico de deficiência de B12. Em relação às causas de deficiência de B12, nós temos 3 grandes grupos: a má absorção, fatores nutricionais e uso de medicamentos. Então vejam, se meu indivíduo foi submetido a uma cirurgia de bypass gástrico, como por exemplo uma cirurgia bariátrica ou uma cirurgia de úlcera gástrica, ou se ele tem uma infecção por H. pylori, o que vai acontecer? Uma redução na produção do fator intrínseco. Se meu paciente é submetido a uma ressecção ileal, tem supercrescimento bacteriano e desbiose intestinal, ou tem alguma doença intestinal, como uma doença inflamatória, vejam que eu tenho prejuízo na absorção do complexo B12 fator intrínseco. Se meu paciente produz autoanticorpos contra o fator intrínseco às células parietais, eu desenvolvo anemia perniciosa. Enquanto se meu paciente tem algum déficit de mastigação, eu não consigo separar a B12 da proteína. Em relação aos fatores nutricionais, é redução de ingesta de B12, ou porque o paciente é malnutrido, ou porque ele segue o estilo de vida vegetariano e vegano, devendo haver suplementação exógena nesse caso. E alguns medicamentos também contribuem para a deficiência de B12, como os inibidores de bomba de prótons, porque não vão permitir que haja aquele meio ácido fundamental para a ligação do fator intrínseco com a B12, a metformina, que compete no enterócito com a absorção da vitamina B12, reduzindo a mesma, e o uso de alguns nitratos que vão interferir na enzima metionina sintase, que é aquela que faz a conversão da homocisteína em metionina. Então, ela prejudica a ação da vitamina B12. E como vocês podem ver nessa figura, as repercussões da deficiência de B12 são sistêmicas. No sistema nervoso central, o paciente pode cursar com alteração do estado mental, déficits cognitivos, depressão, mania, alterações de humor, alucinações. No sistema nervoso periférico, o paciente pode ter perda de sensibilidade vibratória e proprioceptiva, alterações de marcha, hiperreflexia. Também pode ter perda de sensibilidade cutânea, perda de força e também parestesias. Na medula vertebral, podemos cursar com mielopatia ou degeneração esponjosa. E além disso, também pode haver neuropatia autonômica. O paciente pode ter hipotensão postural, incontinência e impotência sexual. Em relação ao sistema hematológico, a B12 é fundamental para a síntese das hemácias
e também das outras linhagens celulares, leucócitos e plaquetas. Então, eu posso observar macrocitose, anisocitose, eu posso ter hipersegmentação de neutrófilos e isso pode ser detectado no hemograma. Posso ter trombocitopenia, ou leucopenia ou pancitopenia, tá? E quando você faz um esfregaço de medula óssea, a gente encontra uma medula óssea hipercelular com aumento nos números dos precursores. Vejam que eu também posso ter infertilidade, atrofia óptica, anosmia, alteração de paladar e glossite, e nas crianças eu posso ter prejuízo de desenvolvimento e alterações neurológicas diversas. Então, deficiência de B12 tem que ser levada bastante a sério pelas repercussões graves que pode trazer. Que exames laboratoriais eu posso solicitar para o diagnóstico? O mais conhecido é a dosagem de vitamina B12, que pode ou não estar reduzida. Só que qual o grande problema? Esse exame não é o ideal, porque ele dosa a vitamina B12 total. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na circulação sanguínea, 80 a 90% da vitamina B12 encontra-se ligada à proteína aptocorrina, 20% à transcobalamina. Então, o que acontece? Aquela ligada à aptocorrina, que é a maior parte, ela não é aquela disponível. Ou seja, a aptocorrina não é uma proteína que libere a vitamina B12 com facilidade. Enquanto aquela que está ligada à transcobalamina é aquela que é levada às células. Então vejam, se eu estou dosando a minha vitamina B12 total, eu não estou dosando a vitamina B12 que efetivamente vai chegar na célula, porque 80% dela está ligada à proteína. Então, se eu tiver qualquer alteração dinâmica nessas proteínas, eu vou ter alteração de vitamina B12, sem necessariamente que isso signifique insuficiência. Ou da mesma forma, como 100% da B12 ela circula ligada à proteína, eu não sei exatamente quanto está chegando na célula. Então, eu posso ter uma B12 normal, mas estar deficiente na célula, certo? Outra dosagem que a gente pode fazer é da holotranscobalamina. E aí faz mais sentido eu dosar a transcobalamina, porque como eu acabei de falar, é a forma que é levada para a célula. Então eu estou dosando o que efetivamente vai agir. Só que a dosagem da holotranscobalamina, ela não está disponível em nosso meio. Como nós vimos lá no ciclo da metionina, lembram? Se eu tenho deficiência de metilcobalamina, quem aumenta? A homocisteína, porque não há conversão da homocisteína em metionina. Então, a homocisteína ela fica aumentada na deficiência de B12. Só que o que acontece? A homocisteína ela também pode aumentar em outras condições. Por exemplo, se o paciente tiver deficiência de folato, a homocisteína também aumenta, porque vocês viram na figura que o ciclo do folato ele se comunica com o ciclo da metionina. Outra situação, insuficiência renal. Eu também posso ter aumento de homocisteína. Estados de inflamação crônica de baixo grau, eu posso ter aumento de homocisteína. Então, a homocisteína ela não é específica para deficiência de B12. Agora, a dosagem do ácido metilmalônico nós vimos que na deficiência da adenosilcobalamina, nós temos aumento do ácido metilmalônico. Só que cuidado que na disfunção renal ele também pode estar aumentado. Então, o que seria o ideal? A transcobalamina, ela mostra o quanto está chegando na célula, e o ácido metilmalônico e a homocisteína são marcadores funcionais. Se eu tenho deficiência, todos aqueles ciclos não vão funcionar da forma correta. Agora vocês podem estar se perguntando, que ponto de corte que eu uso
quando eu doso a vitamina B12, que é o que a gente tem mais facilmente disponível. Isso varia muito na literatura. Vocês vão ver que alguns autores consideram deficiência de B12 abaixo de 180 a 200, outros abaixo de 300, outros abaixo de 400. Eu trouxe aqui para vocês duas literaturas. Nessa literatura, que foi publicada na New England, ele considera deficiência abaixo de 350 picogramas por ml. E ele coloca ali que a especificidade é de 25% em detectar níveis elevados de ácido metilmalônico. O que significa isso? Que mesmo em níveis acima de 350, eu ainda já posso ter alterações funcionais da vitamina B12. Ou seja, a maioria dos laboratórios coloca 180 ou 200 como mínimo. Só que com 350 eu já tenho elevação possível do ácido metilmalônico. Então, colocando o ponto de corte um pouquinho mais para cima, parece ser o ideal, já que não é um marcador fidedigno. Já essa literatura, e já é outro guideline, olha lá, ele coloca como normal, vocês vão ver ali à esquerda, ó, 400 picogramas por ml. Então, maior ainda. Considera normal baixo entre 150 e 399 e baixo 150. Então, dependendo dos artigos que vocês vão ler, os pontos de corte variam muito. Então, se a gente usar um bom senso do que a maioria fala, entre 300 e 350 seria um ponto de corte razoável. Aí, nesse guideline, especificamente, de 2017, ele fala o seguinte: acima de 400 eu não tenho deficiência, abaixo de 150, sim. E entre 150 e 399, ou sintomas sugestivos de deficiência, eu tenho que dosar o ácido metilmalônico. Se ele estiver baixo, não é deficiência de B12. Se ele estiver alto, é alta suspeita. Você tem que verificar se você tem alta suspeita de anemia perniciosa ou não. Se você acha que pode ser anemia perniciosa, peça anticorpo antifator intrínseco anticélula parietal. Positivo, é consistente com anemia perniciosa, só falta confirmar com a biópsia. Se for negativo, você obtém níveis de gastrina. Se for alta, é consistente com anemia perniciosa. Se for baixa, não é anemia perniciosa. Ok? Então, a sequência de solicitação de exames laboratoriais é essa sugerida pela maioria dos guidelines, modificando apenas o ponto de corte que cada um considera. E como é que eu trato deficiência de vitamina B12? Também é outro motivo de controvérsia. Cada fonte da literatura recomenda um regime ou doses diferentes. Nesse guideline, o que ele coloca? Você pode utilizar tanto a via oral quanto a via parenteral injetável de vitamina B12, com nível de evidência B, como vocês podem ver aí. Tanto a via oral quanto a via injetável parecem ser eficazes. Em relação ao oral, existe aquela sublingual e a oral que passa direto vai para o estômago. Os estudos mostram que elas são bastante semelhantes. Se usar sublingual ou oral, a eficácia é a mesma. Mas comparando a oral injetável, a eficácia parece ser a mesma. Mas a terapia injetável leva a uma melhora mais rápida e deve ser considerada para os pacientes com deficiência severa ou com sintomas neurológicos severos. Então, naqueles pacientes que têm sintomas graves e que você precisa que a melhora seja mais rápida, prefira injetável. Em casos já sintomáticos ou pacientes com sintomas leves, a via oral pode ser feita e é eficaz. E ali, nível evidência C, se vocês forem ler ali,
Pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica devem receber suplementação indefinidamente. Ali ele fala via oral, mas tem que avaliar caso a caso, porque muitas vezes pela via oral o paciente não tem uma boa absorção do medicamento, dependendo da técnica de bariátrica que foi feita, principalmente aquelas em que há recepção ileal, então a via parenteral deve ser utilizada. E aí, quais são as doses? Aí eu mostro para vocês, eu tirei de várias fontes, mas o que os guidelines mais citados comentam? Que você pode fazer 1000 microgramas de cianocobalamina por dia por uma semana, seguida de 1000 microgramas por semana por um mês e depois uma vez por mês. Tá? Na Europa, em que há hidroxicobalamina, você pode fazer a mesma dose injetável. Aqui no Brasil, de injetável, nós temos de 1000 microgramas e temos de 5000 microgramas. Então, pelo bom senso, podemos usar de 5000 uma vez por semana, tá? Não precisa usar 1000 por dia, pode ser 5000 por semana, seguindo esse mesmo regime. Se você for usar via oral, é a cianocobalamina, 1000 microgramas por dia, por pelo menos uma semana, e depois você pode colocar entre 125 e 1000 microgramas por dia, por mês, tá? E depois você faz uma vez por mês. Quem quiser também pode utilizar a metilcobalamina, que é a forma ativa. Muitos pacientes possuem polimorfismos genéticos que prejudicam qualquer um dos pontos daquele caminho que a B12 segue, de forma que ele não consegue absorver as formas que ainda precisam ser convertidas. Ele tem defeito de conversão da cianocobalamina ou da hidroxicobalamina nas formas ativas. Nós não temos disponibilidade de fazer pesquisa de polimorfismo, mas a gente pode imaginar que seja aquele paciente que você está usando a cianocobalamina e os níveis de B12 não melhoram ou demoram a melhorar. E aí você faz a metilcobalamina e ele melhora, tá? Então, havendo a possibilidade, a metilcobalamina, que é a forma plasmática abundante, uma das formas ativas, é bastante interessante, até porque a metilcobalamina pode ser convertida em adenosilcobalamina, que é a outra forma ativa, tá? Atualmente nós já temos preparações de metilcobalamina sublingual no mercado, tá? Mas sendo a metilcobalamina, o que o artigo recomenda são 500 a 1500 microgramas por dia, que são bastante seguras, certo? O tempo de uso vai depender muito de cada caso. Por exemplo, pacientes com anemia perniciosa, usuários de metformina, bariátricos, são aqueles que naturalmente vão precisar usar a longo prazo ou indefinidamente, tá? E aí tem um quadrinho ali que ele coloca em quanto tempo o paciente melhora dos sintomas e sinais de deficiência de B12 após a reposição. Então, olha lá, os níveis de homocisteína e ácido metilmalônico melhoram em uma semana. Os sintomas neurológicos podem demorar de 6 semanas a 3 meses. As alterações hematológicas normalmente melhoram em 8 semanas. E todos potencialmente reversíveis. Claro que também vai depender de quanto tempo o paciente está com essa deficiência e o grau de comprometimento. Então, é fundamental, gente, por exemplo, que alguns grupos de risco maior sejam pesquisados contra a deficiência de B12.
Ou mesmo quem não faça parte do grupo de risco, faça uma medida de B12 e dos marcadores pelo menos uma vez ao ano. Quem seriam esses grupos de risco que eu falei? Idosos, pacientes submetidos a cirurgias gástricas ou ileais, pacientes com doença inflamatória intestinal, os usuários de medicamentos que prejudiquem o caminho da B12, como inibidores de bombas de prótons, pacientes usuários de metformina, os vegetarianos ou os veganos que têm uma ingesta alimentar muito baixa ou nenhuma de produtos de origem animal. Esses são as gestantes também, é fundamental que nós pesquisemos. Então são os grupos de maior risco, mas em indivíduos que não se enquadram nesse grupo, é interessante pelo menos uma vez ao ano fazer a dosagem, porque como eu falei, existem indivíduos com depressão, com alterações do sistema nervoso periférico, aquele paciente que aparece com uma alteração no hemograma, tem que sempre lembrar de pedir a B12. Tá? Ao contrário, que é menos comum, pode haver também excesso de vitamina B12. Né? Nós temos que entender que não é que nós tenhamos que deixar a nossa B12 acima de 300, 350, 400 e o céu é o limite. Não é assim. Vitamina B12 muito alta também é prejudicial e pode ser doença. Vocês podem ver aí nessa tabela que as causas de vitamina B12 alta incluem um excesso de ingesta oral ou parenteral de B12. Então, é preciso que você ajuste a dose da B12 ao longo do tempo para que o paciente não fique com níveis muito altos, especialmente níveis acima de 1000 picogramas por ml. E vejam aí, doenças hepáticas são causas de aumento de B12. Lembram que o fígado é o local de armazenamento de B12? Então, muitas vezes, havendo uma doença hepática, pode haver um estímulo de maior armazenamento e, por isso, a B12 fica alta. Então, por exemplo, a doença hepática alcoólica, cirrose hepática, hepatite aguda são causas de B12 alta. Insuficiência renal, como nós vimos, é causa de B12 alta. Doenças hematológicas, como a leucemia mieloide crônica, leucemias agudas, policitemia vera, mielofibrose, também podem dar vitamina B12 alta. Por quê? Porque eu posso ter a B12 intracelular, né? Então, se eu tenho destruição celular acelerada, eu libero na circulação. E vejam que alguns cânceres também podem cursar com vitamina B12 alta, como carcinoma hepatocelular, tumores hepáticos secundários, câncer de mama, câncer de cólon. Então, a não ser que o paciente esteja fazendo uso suplementar de B12, e aí muitas vezes esse uso suplementar que eu falo nem sempre é indicado por médico. Hoje em dia, o que nós vemos com muita frequência são pacientes ingerindo polivitamínicos, sem indicação médica ou indicação de nutricionista e acabar fazendo hipervitaminose. Mas tirando esses casos, se o paciente tem B12 alta, você também tem que procurar causas disso. Então, muitas vezes vale exames bioquímicos, da avaliação da função hepática, da função renal, um hemograma, algum exame de imagem, caso você tenha suspeita de alguma neoplasia ou outra doença, tá? Então, não é só a deficiência de B12, cuidado também com o excesso de vitamina B12. Certo, meus amigos? Eu espero que tenha sido útil. Aprofundem-se no tema, porque é uma condição muito comum e sabendo manejar pode ajudar muitos pacientes, porque vocês viram que as repercussões, especialmente das deficiências de B12, é bastante prejudicial. Até a próxima!